Como primeira pergunta, nós queremos falar-lhe da data em que a doutora começa a colaborar com o Instituto Maternal, no âmbito dos dispensários materno-infantis, em 1967. E eu queria que a doutora nos explicasse o que era este Instituto Maternal e o que eram estes dispensários materno-infantis. Bom, eu fui convidada para consultora do Instituto Maternal depois de ter concluído os internatos no Hospital de Santa Maria e de previamente ter feito também o internato na maternidade Alfredo da Costa. Nessa altura estava a tentar o Ministério não era o Ministério da Saúde, era o Ministério dos Assuntos Sociais, que tinha um departamento depois chamado Instituto Maternal, numa tentativa de olhar para a saúde da mulher e da criança, na medida em que o país apresentava dos indicadores piores em relação à saúde da mulher e da criança. As condições não eram, de facto, brilhantes. A mortalidade materna andava à volta dos 42,9 por 100 mil nados vivos e a mortalidade infantil era à volta de 38,9. Aquilo que se pretendia era, dentro dos dispensários, criar uma consulta de vigilância, uma consulta pré-natal, de vigilância da gravidez, e essa consulta funcionava de uma forma muito reduzida, com poucos apoios, com pouco apoio mesmo do ponto de vista científico ou educativo. E o que se pretendeu foi organizar uns dossiês, de modo a melhorar a formação das enfermeiras e dos médicos que estavam a trabalhar nesses dispensários materno-infantis. Verificámos também pelas causas de morte da mulher, que as principais causas eram ou a hemorragia ou as complicações do aborto. O aborto era, de facto, muito frequente e causava mortes, era uma das principais causas. Que havia partos em jovens, muito jovens, com menos de 15 anos, e em mulheres muito idosas também. Muito idosas, muito passe relativamente a ter o parto. 42, 43, 45, era assim, essa média. De modo que introduziu-se nas folhas de vigilância pré-natal uma identificação dos fatores de risco que podiam aumentar a probabilidade de doença e morte mesmo nessas grávidas. E, por outro lado, criou-se um boletim muito simples, muito pouco elaborado, no sentido de estimular as mulheres também a seguirem determinadas condutas durante a gravidez. Uma das principais condutas seria elas irem às consultas pré-natais, à consulta de vigilância da gravidez. Por outro lado, introduziu-se, e digamos que clandestinamente, atividades de planeamento familiar. Tentámos que o planeamento familiar, fazer o espaçamento das gravidezes. Era clandestino, como digo, as enfermeiras colaboravam de uma maneira espantosa. Eu lembro-me de haver enfermeiras que diziam: eu sou muito católica, o meu irmão também é católico, mas eu vou fazer planeamento familiar porque estas mulheres... Porque apareciam mulheres ainda com maridos alcoólicos, com sífilis, que não se tratavam, 10º filho. Era, de facto, muito mau. Era um ambiente muito, muito pesado. Era, nessa altura, o professor Arnaldo Sampaio teve também um papel muito importante na condução destas atividades. E, entretanto, cria-se a Direção-Geral dos Cuidados de Saúde Primários. Aí nós já se trabalhou com mais à vontade, isto
se nós olharmos depois para os números, nós vamos encontrar já de 75 para 85, e aqui ainda não estamos na Direção-Geral de Saúde, ainda é só na Direção-Geral dos Cuidados Primários. Vamos encontrar uma redução da mortalidade materna de 42,9 para 10,7 e de mortalidade infantil de 38,9 para 17,1. Foi, de facto, um grande trabalho, mercê das enfermeiras, que foram, eu insisto, extraordinárias, e dos médicos que estavam a trabalhar com elas. Tinha-se dado, entretanto, o 25 de Abril, os médicos, houve uma mudança na carreira médica e assistimos aos médicos de serviço à periferia, que estavam muito entusiasmados e deram, de facto, uma grande contribuição no sentido de ajudarem nesta área. E entretanto, eu mostrei estes números de 85, mas evidentemente ainda eram números assim bastante elevados, não se comparavam ainda com os europeus. E entretanto, em 89, com a doutora Leonor Beleza, e lembro-me como ela ficou chocada com a apresentação que eu fiz para os nossos colegas africanos, e de eu ter dito que tínhamos continuávamos a ter os piores valores a nível europeu. E lembro-me dela ter ficado, de facto, muito chocada com os números que eu tinha apresentado e que depois, inclusive, veio notícia nos jornais. Mas então, nessa altura, e mercê de estudos que já estavam a ser feitos, das deficiências que havia nos nossos serviços, sobretudo nos hospitais e na área de obstetrícia e na área da saúde infantil, mercê desse levantamento que se tinha feito, foi criada uma comissão, a Comissão da Saúde da Mulher e da Criança. Mas voltando um bocadinho atrás, em 1971 criam-se os centros de saúde e a doutora é responsável pelos serviços de saúde materna no âmbito desses novos centros de saúde. E a pergunta que eu queria fazer era se havia muito acesso a estes centros de saúde. Estavam muito disseminados pelo país, havia poucos centros de saúde, muitos. Foram aumentando, digamos, e no final já era um número que, do ponto de vista de população, estava de facto bem, e as enfermeiras faziam visitas domiciliárias e motivavam muito as mulheres a virem ao centro de saúde, de modo que daí as grávidas começarem a ter mais cedo e haver um maior apelo das grávidas ao centro para a vigilância pré-natal. E que tipo de serviços de saúde materna que eram prestados nesses centros de saúde? Fazia-se a vigilância no sentido de pediam-se umas tantas análises, que são as análises de rotina e que são as mesmas que em qualquer ponto do nosso mundo europeu, digamos assim, para não ir mais longe. As análises de rotina, fazia-se o controle do feto, a vigilância do feto, como é que o feto ia evoluindo, a auscultação do feto. Não havia ainda ecografias, como é óbvio, mas com a prática chegávamos a conclusões muito interessantes, por vezes até se era rapaz ou rapariga, estou brincando um pouco, mas até brincávamos com isso e com uma certa base. Estava ligado ao peso do bebê, e se era mais pesada era rapaz e se fosse mais leve era rapariga, por assim dizer. E por outro lado, com o teste, com o planeamento familiar introduziu-se, eu penso que isto é muito importante, porque foi de facto um dos meus bebés preferidos e eu tinha feito uns estágios em Londres e durante esses meus estágios, ainda estava em Santa Maria, tinha feito lá uns estágios em Londres dentro do campo da obstetrícia e ginecologia, mas eu descobri aí o teste de Papa Nicolau, que se faz
para prevenção do cancro do colo do útero. Bom, e vim entusiasmadíssima. Aquilo era muito simples de ser feito e vim entusiasmadíssima. Entretanto, no país, quer dizer, mesmo a oncologia, houve lá um colega que também começou a entusiasmar-se pelo teste Papa Nicolau. A verdade é que nos anos 70, 80 já estava suficientemente, não direi isto, mas suficientemente está errado, mas já se podia, dentro do protocolo das consultas de planeamento familiar, já podíamos dizer que estava o teste Papa Nicolau. De modo que isto foi, de facto, outro passo muito importante para a saúde da mulher. Em relação nós estávamos, era no conteúdo das consultas, não era? Pronto. Eu penso que elas eram feitas com uma certa qualidade. Essa identificação do grau de risco era muito bom porque orientava a necessidade ou não de enviar para uma consulta de obstetrícia no hospital. Havia depois a ligação com o hospital. Esta ligação era muito precária. Aí surgiam dificuldades. Quer dizer, nós não tínhamos não havia uma abertura dos hospitais muito grande em relação... Não havia uma ligação muito boa entre cuidados de saúde primários e os hospitalares e os hospitais. Talvez porque eles também não tivessem todo o apoio, toda a disponibilidade, quer em número de profissionais, quer em termos de material, para darem um melhor apoio. Mas não havia, de facto, não havia uma grande ligação. Havia os cuidados de saúde primários para um lado e os cuidados hospitalares para o outro. E aí surge a comissão. E então a comissão vai fazer esse elo, vai completar esses hiatos que havia entre uns serviços e outros. E isso foi, de facto, extraordinário. Estes centros de saúde, criados em 1971, tinham uma grande distribuição por todo o país? Era fácil o acesso a esses centros de saúde ou havia alguma assimetria entre regiões? Havia uma assimetria muito grande. Lisboa, pois, estaria razoavelmente bem, mesmo a periferia de Lisboa. O espaço dos centros de saúde era, digamos, eu não digo miserável, mas quase, porque era um primeiro andar, o segundo andar, havia escadas para subir, havia, na periferia de Lisboa, havia centros onde nem sequer a água não escorria bem, não havia os esgotos, não havia. De modo que eu lembro-me de ter visitado centros de saúde assim, e ter pensado uma grávida a subir este segundo andar. Para visitar, era um apoio ao domicílio e as enfermeiras tinham, e auxiliares de enfermagem, tinham carros, era o Volkswagen, tinham para ir fazer as visitas, era o Volkswagen, que era da Direção-Geral. E se fala em Lisboa e no Porto, Coimbra também, mas digo Bragança, Mirandela, Guarda, Castelo Branco, era de facto muito mau. Assim como o Alentejo, que também era muito grande, era uma zona muito grande. Havia poucos centros de saúde relativamente ao território e à população, de modo que era também muito difícil. De modo que foram depois aumentando, não era até que no final, então já havia uma... Qualquer grávida podia aceder a Sim, sim, a isso ia, pois. Qualquer grávida podia ir. Aí a questão burocrática era mínima. Qualquer grávida, e estou convencida até que seria muito bem recebida, pelo menos era essa a nossa recomendação. Qualquer grávida, se fosse possível, nós íamos até buscá-la lá a casa para ela ir ao centro de saúde. Estou brincando agora. Mas era o nosso entusiasmo, era tanto. E como digo, já tinha agora os médicos à periferia, o serviço médico à periferia. O entusiasmo era tão grande, estávamos muito entusiasmados, embora os meios, por vezes, fossem ainda muito escassos, porque, de facto, nós tínhamos muito pouco a saúde pública e estava muito abandonada, digamos, não. Nem sequer havia o Ministério da Saúde, isto mostra.
como nós estávamos. E em 1989, voltando 89, então estamos outra vez na Comissão. Bem, voltando à primeira Comissão de Saúde Materno-Infantil em Portugal, cria-se um relatório, faz um diagnóstico. exatamente, foi feito primeiro esse relatório, pedido pela doutora Leonor Beleza, depois fazem o diagnóstico e de imediato a doutora Leonor Beleza e depois com o doutor Batista Pereira, que foi o primeiro, o presidente da primeira comissão, foi o trabalhar de muito, muito prazer. Pronto, avançou-se e muito prazer. E eu ia dizer mais alguma coisa. Fizeram um plano de ação. Sim, sim. Em que é que consistia essencialmente esse plano de ação? O que é que se fez na sequência dessa comissão? Estabeleceu ou reforçou-se muito daquilo que já estava a ser feito, mas reforçou-se, digamos, em relação aos centros de saúde, a vigilância da gravidez, à utilização do boletim de saúde da grávida, criou-se a UCF, que foi, não sei se lhe é de chamar um corpo, eram 2 ou 3 profissionais do centro de saúde e do hospital, a que pertencia a esse centro de saúde. E as UCFs trabalhavam no sentido de coordenar as atividades do centro de saúde com as do hospital, de haver a ligação, era melhorar a ligação entre as duas instituições. De modo que, em relação à gravidez, era de facto fundamental, porque elas canalizavam, digamos, a grávida para o hospital, sabendo exatamente para onde ia. A grávida já era classificada e a classificação é um bocado exagero dizer, mas de grávida de risco, ou de alto risco, ou de grávida sem risco, e isso tornou muito mais eficiente, muito mais os melhores resultados que começámos a obter, exatamente, quanto ao acompanhamento da grávida. No âmbito deste programa, um dos pontos era o encerramento de maternidades. Encerraram-se um conjunto grande de maternidades. Isso sim, aí também houve uma luta, porque a outra coisa que se fez foi, a nível dos hospitais que tinham o serviço de obstetrícia ou o nível só de maternidades, estabelecer umas tantas condições mínimas que permitisse um bom atendimento à grávida. E nesse sentido, em relação a equipamento, foi todo fornecido, tudo aquilo que era necessário para que a maternidade funcionasse bem, o hospital, foi de facto dado através deste programa. Simplesmente havia maternidades a ter muito poucos partos, de modo que não se podia investir nessas maternidades por 2 razões. Uma, que era óbvia, se o profissional não tem treino, se não faz um tanto número de partos, não tem treino, a cesariana, ou mesmo fazer avaliação do risco da grávida. Por conseguinte, essas maternidades, como por exemplo a de Elvas, que tinha 300 partos por ano, mais ou menos, mas 300 partos por ano, tinha que ser fechada, porque se garantia que havia a 50 km, já com uma boa estrada, um hospital para receber essa grávida. E essa grávida até poderia ir antes visitar o local da gravidez, e havia também a preparação para o parto, que se fazia em alguns centros de saúde, mas podia ir com a enfermeira visitar o local de trabalho, o local do trabalho de parto. De modo que essa foi uma luta muito grande. E que ainda há pouco tempo dei-me conta que não estava completamente vencida. Porque nós tínhamos de garantir boas condições para o trabalho de parto. Isso só se consegue num determinado hospital que tenha as condições que são exigidas. E partos em pequenas maternidades,
depois estava estabelecido 1.500, até podemos descer para 1.000. Isto tem variado. Agora, com 300 partos ou 500 partos por ano, não pode ser. Dá 1 parto, 2 partos por dia, não pode ser. Mas é uma guerra que continua. Penso que se tem que esclarecer muito a população e, por outro lado, garantir muito bem o transporte. Isso foi outra parte, foi o INEM, que foi também integrado neste projeto. Foi muito bom porque garantia o transporte das grávidas para os hospitais. Os hospitais depois também foram organizados em hospitais de apoio perinatal, quer para a gravidez e para o bebê sem risco, e o hospital de apoio perinatal diferenciado já para uma gravidez de risco, e onde se punha que o bebê também fosse de risco. E o INEM, o transporte foi de facto muito bom, a organização do transporte. A doutora falou-nos da maternidade de Elvas, como sempre uma que deveria ter fechado. Pois foi, porque eu até fui lá, imagino, a convencer que... Mas os meus colegas, que eram um casal de obstetra... Não, ele era cirurgião, ela era obstetra. Mas não queriam, aliás, era assim uma mesa como esta, mais ou menos. E estiveram todos contra mim, não queriam fechar. E essa maternidade de Elvas acabou por fechar ou por não fechar? O que aconteceu? Acabou por não fechar. A doutora Leonor Beleza aceitou o fechar. O diretor-geral da saúde aceitou e propôs, a doutora Leonor Beleza aceitou. Mas depois... Mas não chegou a fechar, porque houve eleições. Podem cortar se quiserem, mas isto é verdade. Eram os autarcas que queriam a maternidade, porque era um trunfo, evidentemente, uma coisa. Não. A doutora acha que falta fazer alguma coisa na área da saúde materno-infantil em Portugal? Se falta fazer alguma coisa, falta, com certeza. Falta a humanização dos cuidados. Está a ser feita agora. Está a começar. Aliás, o Dr. Torrado da Silva já tinha falado nisso, humanização dos cuidados. E ultimamente, com um programa que há dos hospitais amigos dos bebés, por causa do aleitamento materno, essa humanização está a caminhar quase que automaticamente. Tem de haver, porque pelo menos a enfermeira tem que falar, tem que estar junto da mulher e tem que ensiná-la a dar de mamar. Mas a humanização dos cuidados, acho que sim, acho que falta. Em termos técnicos, eu penso que, pelo menos, não tenho, nesta altura, eu já estou afastada dos serviços, de modo que nesta altura não sei como é que... Mas Matosinhos também está a funcionar bem. Não, eu acho que sim, que estão a funcionar bem. Isso mostra as nossas estatísticas, embora tenha havido agora um ligeiro aumento nestes 2 últimos anos, mesmo assim são uns números lindos. E eu olho para isto e fico, mortalidade materna 2,7. Pode-me dizer, mas um ato fisiológico não devia ter nenhuma morte, estou de acordo consigo, mas enfim. Tá. A mortalidade perinatal 4,9. E mortalidade infantil, 3,8. Ora, isto são os números que estão a par dos nórdicos, que para nós tem sido sempre assim o máximo. São melhores que os ingleses. Agora, a humanização dos serviços, penso que sim, penso que é preciso. Vai haver muitas reformas, não sei, aí não sei. Vai-se voltar outra vez a ter hospitais muito grandes, não é? Não sei. Uma das coisas que foi muito bem definida por nós é que não havia maternidades separadas. Quer dizer, ninguém ia mexer na maternidade de Alfredo da Costa, evidentemente, mas não se iam criar mais maternidades fora dos hospitais centrais, porque é fundamental uma pessoa que está numa maternidade precisar do médico de medicina interna, porque há uma insuficiência cardíaca, porque há uma hipertensão, e ter o colega ali no outro corredor, ao lado, ali no outro departamento, fazer um telefonema e ele vir. É diferente de estar aqui, nesta casa, e tínhamos um médico de medicina interna de serviço que vinha da rua, não é? De modo que isso foi muito claro para a Comissão, que não haveria mais maternidades isoladas dos hospitais.
os hospitais centrais teriam o serviço de obstetrícia. E penso que isso está um bocadinho... Não sei, não quero... Bom, de modo que eu sou frontalmente contra, evidentemente. Estive aqui nesta maternidade durante os 5 anos e sei o que sofri, de facto, quando era preciso. De modo que essa integração eu acho que era muito importante manter-se e de não se criar maternidades fora dos hospitais centrais. Fora dos hospitais. Muito obrigado. Não sei se a doutora quer acrescentar algum comentário final. Eu penso que talvez queira, mas de uma forma muito sentimental. Na equipa que nós tivemos, na primeira, que já o Dr. Batista Pereira, que foi impecável sempre em facilitar tudo para o nosso trabalho, andávamos aí por esse país fora, ele facilitou sempre tudo. A seguir veio o Dr. Torrado, Nuno Torrado, que foi extraordinário. De modo, mas não vale a pena estar aqui. Foi de facto muito bom. Ele viveu muito tempo na Suíça, durante todo o tempo do fascismo ele esteve na Suíça. Ele depois, quando veio, foi para Coimbra e lá, digamos, que fundou o Hospital Pediátrico de Coimbra. Deu-lhe, digamos, a qualidade que ele tem hoje.